Bom dia, Adriano. Desculpa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A partir do momento que eu entrei, a igreja está de parabéns. Geralmente, muitas vezes, quando nós chegamos num lugar, a gente fica olhando no relógio, que hora vai acabar? Mas aqui é um ambiente extremamente acolhedor, eu senti muita paz. Então, muito bem, parabéns pelo espaço. Tá? E uma coisa que me chamou muita atenção aqui na igreja foi aquela cabine. Eu não sei se foi pensada para um determinado fim, mas, conforme eu vou começar a falar, eu vou explicar o motivo dela ter me chamado bastante atenção. Tá bom? Para nós começarmos a falar em TEA, nós precisamos compreender o que é o TEA, quais as manifestações, quais as características que me fazem pensar, definir o TEA. Existem características marcantes. Contato visual, uma delas. Estereotipias, movimentos estereotipados. Que são movimentos estereotipados? Movimentos repetitivos, que são pontos característicos de uma criança com TEA. Então, é importante nós identificarmos essas características para a gente estar podendo ter determinadas ações para poder lidar com aquela situação. Então, o principal é contato visual. Por que o contato visual eu distingo como principal? O contato visual, a criança só aprende se ela tem aquele contato que ela olha. Se aquela criança que não te olha, ela vai ter dificuldade o quê? De aprender. Então, é um ponto muito importante a questão do contato visual. Uma criança com TEA, ela desregula por determinados motivos. Seja uma iluminação mais forte, seja que um som mais forte, e ela fica extremamente desregulada. Então, a sociedade, começando a perceber essas manifestações, ela consegue lidar melhor com essas situações. Tá? Uma criança com um determinado quadro de TEA, a partir dos 2 anos, seria a idade ideal para começar a se pensar em fechar um diagnóstico. É uma idade boa para fechar. Antes, acaba ficando um pouco confuso. Certo? Então, a partir dos 2 anos, é uma idade que a gente consegue fechar o diagnóstico já mais preciso. Tudo bem? Alguém aqui tem um filho com TEA? Um diagnóstico fechado com TEA? Vários, né? Foi fechado a partir de quê? 3 anos, 4 anos, 2 anos? 2, né? 2. Por que é importante se fechar um diagnóstico de TEA precocemente? Porque quanto mais cedo você fechar o diagnóstico, mais cedo você pode intervir com acompanhamento multiprofissional. Tá? O que seria o acompanhamento multiprofissional? Seria o acompanhamento formado pelo fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, certo? Psicopedagogo, nutricionista, porque em muitos dos casos ela tem uma desregularização global. Tá? Quem tem um filho com diagnóstico de TEA aqui, e em muitos casos, percebe que ela tem a questão da seletividade alimentar. Tem? Tem, né? Eles têm o quê? Dificuldade em lidar com determinadas texturas. Por exemplo, tem criança que só come mingau e precisa do suplemento para poder estar se nutrindo. Tem criança que tem dificuldade em comer, tipo, só come carne seca, por exemplo, e outras texturas, ela tem dificuldade, ela não aceita, e ela precisa estar recebendo o quê? Um suplemento para poder se nutrir, certo? Porque ela tem dificuldade com texturas, certo? A terapia ocupacional pode explicar melhor isso aí. Qual a importância do atendimento multiprofissional? Porque cada área vai ajudar a criança de uma forma. A fonoaudiologia vai ajudar a criança em termos de comunicação. A terapia ocupacional vai ajudar a criança em termos de desregulação sensorial. A psicóloga no âmbito comportamental. Então, é extremamente importante a atuação dessa equipe para a criança ter um desenvolvimento global. Vamos passar um pouco agora para a área da fonoaudiologia. A fonoaudiologia, por que eu falei que é muito importante o contato visual? Como eu te falei, se a criança não olha, ela não aprende, certo? Então, quando a criança chega comigo, a primeira coisa que a gente trabalha em cima é o contato visual. Agora, Adriano, como é que eu vou trabalhar a questão do contato visual? Quem tem uma criança com diagnóstico dela sabe, a criança não te olha no olho. Você chama a criança, ela não atende pelo nome. Né? Então, fica extremamente difícil com que a criança se desenvolva. De que forma eu vou estar prendendo a atenção daquela criança? A questão do reforçador é extremamente importante. O que é o reforçador? É você conseguir identificar aquilo que chama a atenção daquela criança.
seja que uma coisa que ela gosta de comer, seja alguma coisa que ela gosta de brincar. É extremamente você identificar aquele ponto que você consegue chamar a atenção daquela criança. Se uma criança quer alguma coisa e ela quer, por exemplo, esse copo de água, vamos supor que você quer uma bola. A criança quer a bola e ela vai fazer o quê? Ela vai pegar na sua mão, geralmente o que acontece? Ela pega na sua mão e leva, e espera que você pegue aquela bola. Se você reforça esse comportamento dela, ela vai entender que aquilo é o normal, aquilo é o funcional, e ela vai fazer aquilo, né, recorrente. Então, o que nós devemos fazer? A criança quer aquela bola está fora do alcance dela. Ela pega a tua mão, ela vai te levar o que ela quer. Quando você chega lá, você pega a bola, você coloca do lado do rosto, certo? O que você quer? É a bola? O olho dela vai direto para a bola. O olho dela não vai direto no seu. Coloca a bola atrás da cabeça. Você quer a bola? O olho dela vai ficar assim, ó, por trás da sua cabeça. É incrível, ele não te olha no olho. Se ela não fizer isso aí, você vai pegar o quê? Coloca as mãos dela no seu rosto. Não tem erro. Você colocando as mãos dela no seu rosto, ela vai te olhar direto no seu olho, bem direto. E você fala, bola. Você quer a bola e você dá a bola para ela. A partir disso, você já começa a tornar isso como regra. Toda vez que a criança quiser algum objeto, ela tem que te olhar no olho. Esse é o primeiro passo. Tá? Então, jamais você vai dar alguma coisa para aquela criança se ela não olhar no seu olho. Estamos trabalhando um contato visual. Porque ela precisa entender que toda vez que ela quer alguma coisa, ela tem que o quê? Olhar no teu olho. E ela olhando no teu olho, ela olha a sua articulação e ela começa a aprender. Tá? Então, é uma coisa até que você pode utilizar aqui na igreja. Eu acredito que esteja pais com criança com diagnóstico de TEA aqui, e pode estar sendo utilizado. A criança quer alguma coisa, você faz esse tipo de ação, que com o tempo ela começa, até a rotina. Se você consegue, faz isso direto, adequa essa rotina, toda vez que ela quiser aquela bola, ela vai chegar e vai o quê? Olhar no teu olho, porque de tanto você repetir, ela começa a aprender. Tá? É muito comum o pai chegar na clínica dizendo, meu filho não fala, e querer que fale, tipo, quer a fala de qualquer jeito. O objetivo principal não é a fala. O objetivo principal é estabelecer o quê? Linguagem funcional. A gente precisa deixar aquela linguagem oral mais funcional possível naquela criança. Muitos pais chegam até por falta de informação também, num certo desespero, quer que o filho fale, quer que o filho se comporte melhor, certo? Mas qual que é o objetivo principal? Estabelecer comunicação funcional. Como que eu vou estabelecer essa comunicação funcional? Início de tudo, contato visual, certo, pessoal? Então, eu preciso ter com que aquela criança tenha aquele contato visual para que ela comece a se desenvolver. Quando eu tenho aquela criança já te olhando no olho, tudo que ela quer, ela chega, aquela criança que já está apontando, aquela criança que já quer aquilo ali, ela te olha no olho, opa, vamos pular de etapa agora. Agora eu vou querer o quê? O que ela vocalize. Eu não vou esperar que aquela criança ela comece a falar, papai, eu quero a bola. Ela já está te olhando no olho, ela quer aquela bola, e ela vai chegar o quê? Você vai fazer a mesma coisa e vai falar bola. Você quer a bola e ela vai ter que falar o quê? Pelo menos bó. Ela já te olha no olho. Agora, eu vou passar a exigir daquela criança que ela tenha o quê? Linguagem oral funcional. Então, se ela falar bó, imediatamente você dá bola para a criança. Tá? Não espere que ela fale bola. Se ela falar bola, ótimo, você dá imediatamente. Outra, voltando um pouquinho, no contato visual. Quando você está trabalhando contato visual com ela e ela fala bó, não espera ela nem te olhar, você já dá para ela. O objetivo é o quê? Linguagem oral funcional. Eu quero que ela se comunique através da fala. Então, se você está no contato visual e ela já falou bó e você não está esperando, você esquece o contato visual. Você já dá o objeto para ela. Tá bom? Então, melhorou o contato visual, a gente está trabalhando a questão da fala funcional, então você vai, toda vez que ela chegar com você, ela vai fazer o quê? Vai te olhar. Você quer bola. Bola. Por que eu vou passar a exigir dela que ela fale? Porque ela já está olhando, ela já tem condições de aprender. Então, toda vez que ela quiser alguma coisa, ela vai ter que pedir, certo? Bó ou pão. Não exige a palavra completa. Se ela vocalizar, você já dá o objeto para ela. Quando você vê que aquilo ali já está mais criado na rotina dela, aí você começa a exigir com que ela fale uma coisa mais elaborada.
uma palavra mais completa, certo? Adriano, isso é regra? Não. No TEA, nós não temos nunca uma criança igual a outra, certo? O TEA há uma diversidade muito grande. A conduta que eu tenho com uma criança é extremamente diferente da conduta que eu vou ter com outra criança. Tem criança que eu preciso ser mais firme, tem criança que eu preciso ser menos firme, tem criança que eu preciso utilizar uma metodologia diferente, certo? Então, não tem como eu chegar aqui, ó, todo mundo vocês vão fazer isso aqui que vai dar certo. Cada criança é de uma forma diferente, certo? Eu tenho que ter uma atuação diferente. Cada profissional vai ter que ter uma atuação diferenciada, tudo bem? Então, nunca eu vou ter o quê? Uma conduta aqui que vai servir para todos, tudo bem? Por que eu cheguei e chamou muita atenção aqui aquela cabine? Uma criança com TEA frequentando aqui, um dos empecilhos muito grandes seria o quê? A questão da bateria, tá? E foi uma ideia extremamente importante aquela cabine ali, porque ela fica meio que isolada, né? Uma cabine acústica, o som sai pela caixa. E um dos fatores que desregulam muito a criança é a questão do ruído. Não sei se vocês já chegaram, a quem tem filho, ou chegaram a observar, uma criança, quando está num ambiente tipo barulhento, ela faz isso aqui, ó, com as duas mãos. Por quê? Aquilo ali, mas ela tem audição normal, a de todos, a audição dela é normal, igual a minha, igual a sua. Ela tem audição normal, mas ela tem aquele ruído que faz com que ela faça isso aqui, acaba desregulando a criança sensorialmente. Aí ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai querer se esconder, ela vai querer sair daquele ambiente por conta do TEA. Isso é uma manifestação do TEA. O barulho, ela acaba... Mas é com todas, Adriano? Não. Tem as épocas comemorativas, principalmente o Réveillon, a questão do foguete, né? Mas você fala, Adriano, mas meu filho tem TEA e ele convive normal. Tem foguete, ele não faz isso aí, ele não quer sair. Por quê? Porque cada uma criança é de um jeito. Muitas vezes aquele barulho daquela pistola vai desorganizar aquela criança, mas essa criança aqui ela vai conseguir lidar bem com aquilo ali. Aquela outra criança ali, ela só come carne seca. Essa aqui não consegue nem chegar perto. Aquela criança ali, ela come banana. Essa aqui não consegue nem tocar, nem escutar o nome da palavra banana, que desregula ela não quer, ela não aceita, certo? Então, cada criança é de um jeito, você vai atuar de forma diferente, tá bom? Eles não são iguais. E, Adriano, então, qual que é a forma, como é que eu vou fazer, eu estou focando em igreja, pessoal, porque foi o tema, tá bom? Como é que eu vou levar o meu filho numa igreja? Muitos ambientes de igreja, muitas das vezes, não são propícios para receber. Por quê? A questão do eco, daquela reverberação, descompensa a criança. O barulho, muitas vezes, tem aquela bateria fora, e essa pancada da bateria desregula a criança. A questão da iluminação. E o que eu percebi aqui é que vocês têm uma iluminação bem controlada. Aqui um ambiente bem acolhedor, aconchegante. E a questão da cabine favorece, se acusticamente tratada, favorece muito com que você receba essa criança na igreja. Mas, Adriano, como é que eu vou fazer para estar recebendo? Você pode fazer o quê? Tomar medidas facilitadoras para receber essa criança. Essa criança chegando aqui, eu não vou colocá-la perto, por exemplo, de uma caixa de som. Eu não vou colocá-la perto da bateria, por mais que seja acusticamente tratada, certo? Eu vou colocar aquela criança o quê? Um pouquinho afastada dessas fontes sonoras. Adriano, mesmo assim, ela chega, ela não quer ficar sentada, ela começa a botar a mão no ouvido, ela fecha o olho. E existe uma coisa muito usada, já deve ter visto, a questão do protetor auricular, o concha. Alguém tem um filho aqui que precisa utilizar o concha para ir a algum lugar? Por conta da hipersensibilidade auditiva? Não, né? Por que eu utilizo aquele concha? Aquele concha, ele é vendido nessas lojas que vendem material ocupacional, que a pessoa utiliza para estar fazendo o quê? Você consegue limitar aquele ruído que está chegando na orelha da criança. O que mais protege é realmente o concha. Ele vai atenuar aquele ruído em torno de 40 dB. Tá? Tem criança que, mesmo assim, não consegue se adaptar com o concha, que aquilo ali, você coloca, acaba, por questão de própria percepção, ela começa a ficar incomodada e quer remover aquele concha. Muitas, por incrível que pareça, preferem utilizar o plug. Você sabe como é aquele plugzinho? Que muitos utilizam na igreja, coloca aquele plugzinho. Como te falei, cada criança é de um jeito, e ela vai se sentir melhor daquele jeito. Aí não existe pessoa melhor para identificar isso do que os pais.
O pai sabe o momento que ela vai desregular, o pai sabe o momento que ele precisa entrar, o pai sabe naquele momento que aquele ambiente não vai dar certo. Então, o pai, conhecendo essa criança, ele vai começar a perceber o que ela vai precisar. Muito cuidado que deve ter a questão do plug é a questão da higienização. Crianças que precisam utilizar o plug, ela pode pegar, ela pode querer colocar na boca, pode querer colocar no ouvido. É por isso que ele não é tão adequado, certo? Apesar da preferência dela. O mais adequado é o quê? O concha. O concha ele vai inibir com que ela tenha o quê? Aquela desregulação sensorial. Tudo bem? Tem crianças que não conseguem pisar na areia, tem crianças que não conseguem pisar em determinado tipo de piso, em grama. Tá? Adriano, nunca ela vai conseguir pisar? Não. Tudo isso é trabalhado pelo terapeuta ocupacional. Ele vai pisar na grama, ele vai pisar na areia, certo? E, com o tempo, ela consegue ter contato com esse determinado tipo de piso. Tá? E uma coisa muito importante que a Arlete falou aqui, desse projeto na igreja, uma ideia que eu estou dando seria a formação de grupos, porque como autista, o TEA, ele tem a dificuldade em rotina, eu acho que são a formação de 3 grupos diferentes. O grupo das habilidades sociais, o grupo das habilidades básicas e o grupo dos pais. Quais são os grupos das habilidades básicas? São aquela criança que não consegue sentar, aquela criança que não consegue pedir, ela não consegue dar, certo? Então, esse grupo seria para trabalhar o quê? Essas necessidades básicas dessa criança. Grupo de habilidades sociais. Poderiam, aos sábados, simular o ambiente, por exemplo, simula o ambiente de um restaurante, em que a criança é treinada que ela tem que chegar, dar um dinheiro de plástico para ela, ela tem que comprar a sua comida, ela tem que chegar, sentar, esperar o garçom para ela poder comer. Então, nesses grupos de habilidades sociais, é simulado situações de ambientes que os pais teriam dificuldade em se locomover com essa criança. Então, é extremamente importante a criação desse grupo de habilidades sociais, porque você consegue preparar aquela criança para estar indo em algum ambiente, certo? Específico. Um restaurante, você pode simular com poltronas e uma televisão, tipo a ida a um cinema. Você pode preparar a criança que ela chega, ela tem que comprar o bilhete, ela tem que comprar a pipoca e ela tem que sentar na poltrona e ver o filme. Dá trabalho? Dá, mas você fazendo isso, rotineiramente, você consegue fazer com que o seu pai, quando ele precisar em algum lugar, leve aquela criança e ela aceite melhor o ambiente. No TEA não existe coisa milagrosa, não existe método milagroso. Existem abordagens que vão facilitar com que você tenha dê uma autonomia melhor para aquela criança, fazer com que ela aceite melhor as coisas. E essa questão do grupo de habilidade social é muito importante para você preparar a criança para receber os estímulos certos, externos que desregulam ela. Terceiro, o grupo dos pais. Muitas vezes a gente foca extremamente na criança, e acaba esquecendo dos pais. Né? Quando o pai recebe um diagnóstico desse, muitos ficam extremamente abalados. Alguns não aceitam, outros aceitam. E no próprio, naquele meio de leva para terapia, passa horas fazendo terapia numa clínica, tem que ir para um lugar, tem que ir para o outro. Acaba que o pai, se ele não tiver cuidado, ele adoece. O pai fica adoecido mentalmente. E esse pai adoecido mentalmente, ele não vai ser uma boa orientação para aquela criança, porque ele acaba transmitindo aquilo para aquela criança. Então, uma criação do grupo dos pais é extremamente importante para trabalhar essa questão mental da saúde dos pais. Esses 3 grupos, dessa ideia que eu estou dando, será extremamente importante para você poder estar atuando em cima dessa criança. Então, vê que o TEA, ele não se resolve com o profissional, é uma equipe multiprofissional, são atos que têm que ser feitos por várias pessoas. A questão da família, ela precisa estar inserida no processo, tá? Na terapia, é uma ação conjunta, todos precisam estar presentes para poder que aquela criança tenha um desenvolvimento melhor, tá? Em relação à comunicação, em relação ao seu comportamento, em relação à parte ocupacional, ok? Pessoal, alguma dúvida em relação querem fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Pode perguntar. Uhum.
Você, no caso, você como trabalhando na área pedagógica, você quer saber, uma vez você identificando características naquela criança, você quer saber como você proceder. Então, uma pergunta muito importante, porque quais são as características que você começa a perceber que alguma coisa não está certa? A criança não te olha no olho, a criança não atende pelo nome, a criança apresenta comportamentos, por exemplo, de girar em torno do seu eixo. Aquela criança apresenta comportamentos de balançar as mãos frequentemente, quando está feliz, ou sem motivo aparente. Aquela criança que fica horas olhando assim, para o nada, para algum, certo? Aquele olhar vago. Tem aquele contato visual fugaz. Essas são, tipo, aquela criança que anda na ponta dos pés, certo? São várias características que você começa a identificar. E o que você vai fazer? Primeiro ponto, você precisa procurar um neuropediatra, tá? Você precisa orientar o pai a procurar um neuropediatra, através da avaliação do neuropediatra, que ele vai fazer a avaliação dele e vai solicitar vários exames, certo? Essa parte é a parte mais difícil, a mais complicada, porque em termos de profissionais na cidade, não tem tantos profissionais assim, certo? Então, a partir do momento que você pula essa etapa, fica mais fácil, mas quando você está nessa etapa, são exames extremamente caros, certo? Que você faz, são profissionais que não têm especializado naquilo ali, para poder fechar um diagnóstico. Então, primeira parte, procurar um neuropediatra para fazer a avaliação dele. Através da avaliação dele, vai passar vários exames. O principal é o BERA, tá? Qual que é o exame BERA? É aquele exame que a gente faz na criança, independe da resposta dela, que ela precisa estar dormindo e que dá um trabalho danado, porque a criança não dorme, certo? Você precisa voltar várias vezes, você precisa acordar de madrugada, corre com a criança, corre, dá uma comida antes do exame para ver se ela fica mais relaxada, leva, e a partir do momento que você consegue fazer esse exame, você descartou que aquela criança ouve bem. Então, a criança ouvindo bem, você já descarta a questão da audição. Então, você sabe que aquelas manifestações não são por conta de uma possível perda de audição. Vamos investigar outra coisa. Vai no fono, o fono vai fazer uma avaliação e vai emitir um relatório. Vai no TO, ele vai fazer a avaliação e vai emitir o relatório. Vai no psicólogo, vai fazer a avaliação e vai emitir o relatório. Você, pai, vai juntar essas avaliações, junta os exames prescritos e vai levar lá na neuropediatra. Ela vai olhar e vai fechar o diagnóstico. É TEA, é isso, é aquilo. Aí, a partir desse momento que você consegue o quê? Direcionar o acompanhamento do seu filho. Era essa a pergunta? Certo? Então, é muito importante identificar, pessoal, as características. Identificou as características, procure ajuda. Não existe hipótese alguma. A criança deu 2 anos de idade e a criança não fala, você vai ouvir muito. Ah, mas o fulano era assim quando era pequeno. O fulano demorou a falar do mesmo jeito. Não existe. Deu 2 anos, a criança não falou nada, alguma coisa tem de errado. Procura ajuda. Pode até mesmo ser um atraso de linguagem. O que é o atraso de linguagem? Aquela criança que passa horas do dia numa televisão ou num tablet e ela vai ter aquela linguagem atrasada. Pode nem ser TEA, pode ser um simples atraso de linguagem, que ela não desenvolveu a linguagem, por quê? Porque ela fica numa tela de celular direto, ela fica numa televisão por várias horas, e a criança realmente não desenvolve, certo? Ela vai ter aquele atraso. Então, pergunta. Tem 5 anos. Obrigada. Nós começamos a perceber de uma forma bem, sutil ali, eu como avó, quando comecei a observar, até pelo fato de a gente buscar sempre o conhecimento, comecei a identificar algumas coisas, mas a primeira coisa que veio foi como é que eu vou conduzir com a minha filha única, fazer ela entender isso de uma forma que não foque. Mas a partir do momento que eu busquei uma profissional altamente competente, doutora Arlete, que é quem acompanha a Melzinha, desde o início, e aí a gente teve toda uma situação de entender isso. E a gente começou a pontuar e observar algumas coisas. A Melzinha, ela fala o seguinte, ela quer alguma coisa, ela não fala me dá, ainda. Ela fala, dá para ela. Chama ela. Terceira pessoa. Isso, a terceira pessoa. E aí, no começo, a gente achava engraçadinho, tudo, digo, dá para ela. Então, isso, acredito que as pessoas, quando chegam, acham, não, mas por que ela usa na terceira? A gente tem todo o cuidado. E aí,
é interessante a gente aceitar isso, ou tem que estimular ela a falar para mim, ou vai deixando à vontade? Como é que a gente lida? Outra coisa também, a crise, né? Ela tinha pequenininho, a crise da audição era muito, no final de ano, tinha que abraçar, todo mundo tinha que ficar ali quietinho com ela, Sim. tudo. Ela já diminuiu, hoje ela vai, inclusive, à dança, Sim. a gente está introduzindo isso, então, quando faz, coloca música, ela se anima, Sim. dança, o som a gente vai aumentando, e quando tem fogos, a gente sentiu que ela já diminuiu. Então, diminuiu, né? isso é uma Ótimo. forma de ela já estar se Sim. acostumando com isso. Sim. A primeira pergunta dela foi em relação à fala. O TEA, geralmente, os verbais, ele tem a tendência em falar em terceira pessoa ou a ecolalia. O que é ecolalia? Você fala, João, você quer água? Ele vai falar, João, você quer água. João, vamos na rua? Ele vai falar, João, vamos na rua. Essa é a questão ecolálica. Ele repete o que você fala. Tem a questão que ela levantou lá da terceira pessoa, certo? Ela vai falar, o nome dela é Mariana. É Mariana que é água, Mariana que ela é isso, Mariana que é isso. O que a gente tem que fazer? Transformar essa fala em primeira pessoa. Você fala, Mariana, eu quero água. Mariana, você quer massa? Você fala, eu quero pão. Eu quero maçã. Eu quero comer. Certo? Que com o decorrer da rotina, ela começa a mudar esse padrão de fala para a primeira pessoa. Ela começa a entender que ela quer alguma coisa e você é outra pessoa. Então, é preciso trabalhar em cima para poder retirar essa fala em terceira pessoa. Consegue, certo? A partir do momento que elas conseguem perceber isso aí, elas começam a falar, eu quero água, eu quero ir para a rua, eu quero ir ao banheiro. Você, ela consegue entender que você é outra pessoa. Não somente aquela fala em terceira pessoa, tipo, fulano quer tudo, João quer isso, João quer aquilo. Então, é possível mudar esse padrão através da estimulação. Como é que você vai fazer? Você pega objetos, né, a bola. Você fala, eu quero a bola. Com isso, você consegue trabalhar também a questão da ecolalia. Porque você fala, você quer a bola, ela vai falar o quê? Você quer a bola. João, você quer pão? Ele vai falar, você quer pão. Como é que você vai fazer para estar tirando isso aí também? Você pega a bola, você vai falar, João, você quer o? Espera ele falar, pão. Tá? Ele está entendendo o que nesse processo? Que ele está tendo o quê? Que se comunicar de forma funcional. Ele não tem que repetir aquilo que você está falando. Tá? Então, você pega o pão. João, você quer o? Ele vai falar pão. Então, ele começa a entender que ele começa a diminuir aquele padrão ecolálico. Ele começa a falar em primeira pessoa. Então, você vai, aos poucos, retirando aquele padrão de terceira pessoa e de ecolalia que é persistente na fala dele. Tá? Opa. A gente já entende, quer dizer, eu sou bem leiga, Sim. né, sobre esse contexto que a gente está estudando hoje, e falou sobre o diagnóstico, como pode ser identificado. Agora, nós, como departamento infantil, normalmente a gente fica Sim. com várias crianças de várias idades, vários Sim. comportamentos. E o nosso comportamento como professor é querer abraçar, querer receber, acolher com contato. Sim. Né? Como que a gente deve se comportar? Porque tem uns que não gostam, né, do toque. E isso tem que ser sentado com os pais que já têm esse diagnóstico e eles passar para o departamento como se comportar, ou a gente mesmo que vai ter que buscar conhecimento de como identificar cada característica. O que você acha? Como eu falei no início, cada criança com diagnóstico de TEA é de um jeito. Como ela falou, um tem mais sensibilidade, outro tem menos sensibilidade, certo? É complicado, como ela falou, no departamento infantil, porque ela fica com várias crianças, certo? Então, se ela fica com várias crianças, é difícil você dar uma atenção, né, específica para aquela criança. Crianças que têm essa questão da hipersensibilidade ao toque, você pode chegar aos poucos. Toda vez que você chegar com ela, tenta sempre chegar com aquela questão do reforçador. Tenta chegar com um objeto que ela goste. Olha, neném, olha o objeto, já pega no ombro dela, pega na mão dela. Aos poucos, você vai quebrando essa questão da hipersensibilidade dela, porque ela vai passar a perceber que você não é uma pessoa que vai fazer algum mal para ela. Então, você transmitindo isso para ela, ela consegue te aceitar mais. Com o tempo, claro, tem criança que tem isso bem à flor da pele, tem criança que tem menos, tá? Cada criança de um jeito, mas você consegue quebrar aquilo ali e consegue fazer com que isso diminua. Claro que você conheceu a criança hoje, você não vai chegar abraçando a criança.
Tem criança que vai aceitar, tem criança que não vai aceitar. Então, você percebeu esse tipo de manifestação, chega aos poucos, chega pegando na mão dela, certo? Chegando com alguma coisa que ela goste, e chega abraçando ela devagar. O tchau, tchau, bate aqui, bate, certo? São coisas que você vai desenvolver naquele momento ali para estar quebrando essa questão da hipersensibilidade. Agora, num grupo que tem várias crianças, realmente é um problema, tipo, geral. Você conseguir dar a assistência que ela precisa no meio de um monte de crianças, certo? É um problema difícil, que já teve várias manifestações na cidade. Tem a questão do mediador, a questão do acompanhante, né, que muitas vezes a criança não consegue, por mais que esteja previsto em lei. Você, com o diagnóstico fechado do TEA, você pode ir na Secretaria de Educação e solicitar isso aí, mas muitas vezes você não é atendida, porque não existem profissionais para estar fazendo aquele tipo de acompanhamento. Bom dia a todos. Tenho uma pergunta, doutor Adriano. Se as escolas aqui em Marabá estão preparadas para essas crianças ou elas também estão se preparando? Sim. Não. Geralmente, eu não estou criticando escola particular, eu não estou criticando, mas muitas, eu não conheço até o momento uma escola que te dê aquele suporte necessário. Geralmente, quando a criança chega lá com a gente, Adriano, qual que é a dica, qual que é a ideia que tu tá? Eu falo, procura uma escola pública. Hoje em dia, existem muitas escolas públicas mais preparadas que as particulares, em que você vai com aquele... Depois que você fechar o diagnóstico, que foi a pergunta primeira da colega ali, você vai na Secretaria de Educação, entrega aquele laudo, e eles são obrigados a te dar o quê? Uma pessoa para acompanhar o teu filho durante a jornada acadêmica dele, que fica muito mais fácil para o desenvolvimento dele. Ele vai ter aquele suporte, aquela pessoa orientando ele. Mas, sempre tem um mais. Nem sempre isso é possível, porque não existem profissionais, tipo, no momento, em quantidade, para atender todas essas pessoas. Então, se ela me pergunta, a saúde e a educação está preparada? Não. Tipo, mas a tendência é que melhore. Mas, no momento, esse suporte satisfatório não é existente. Uma pergunta? Acabou o tempo? A última pergunta? Pode dizer? Ele fica muito no celular, muito tempo, ele gosta de ficar no celular ou na TV assistindo, e eu queria saber se isso atrapalha no desenvolvimento dele, porque às vezes ele até tem uma certa crise, hoje nem tanto, mas antigamente ele tinha muito mais, uma crise quando a gente tirava ele do celular para fazer alguma outra coisa. Eu quero saber se isso atrapalha ou não tem tanta influência. O uso excessivo de telas atrapalha demais, tá? Porque você atrasa o desenvolvimento da criança, principalmente da linguagem oral. Então, então a partir de hoje eu vou chegar em casa, eu vou tirar qualquer tela, celular, televisão, vai ficar sem nada. Não faça isso. Você não vai tirar, você vai estabelecer o momento do celular, o momento do tablet, o momento da TV. Olha, João, hoje, a partir das 6 da tarde até 6h40, é a hora da televisão. De início vai ser uma guerra mundial. Ele não vai aceitar, vai se jogar no chão, é guerra. Com o tempo, você estabelecendo essa rotina, ele vai se adequar. Ele se joga no chão, ele quer alguma coisa, ele grita, ele se joga no chão. O que você vai fazer nesse momento? Isso é muito de grande ajuda. A criança quer a bola, quer aquela bola. Ela não tem acesso àquela bola e você não deu aquela bola. Não é o momento dela pegar aquela bola. E ela começa o quê? Se jogar no chão. Certo? Se jogar no chão. O que você vai fazer nesse momento aqui? Vira de costa. Não olha no olho dessa criança, você vai virar de costa, por mais que seja doído, eu tenho uma filha, eu sei como é que é. Você quer atender, você quer fazer com que ela pare de chorar, mas você não vai fazer isso. Ela começou a se jogar de chão, começou a gritar, vira de costa. Tá? Você não pode reforçar jamais esse comportamento que ela está tendo. Tá? Mas a Adriana, ela começou a se debater, começou a bater a cabeça no chão, começou a se bater, o que você vai fazer? Nesse momento você vai intervir. Você vai até ela, mas você não vai olhar no olho dela. Você contém ela olhando para o lado. Em momento algum você pode reforçar esse comportamento olhando no olho dela. A partir do momento que você vai conter essa criança e você olha no olho dela, ela vai repetir isso, porque ela ganhou a tua atenção, ela conseguiu o que ela queria. Tá bom? Então, teve esse comportamento de querer alguma coisa que não é o momento, ela começa a fazer isso,
ignora, vira de costa. Quando ela parar de fazer isso, você vai dar um abraço nela, beija ela, porque ela vai entender, opa, eu estou chorando e ele fez isso comigo e não me deu atenção. Quando eu parei, ele me abraçou, ele me confortou. E você faz isso. Só vai intervir no momento que ela estiver se batendo no chão. Certo? Se quiser bater a cabeça na parede, você vai lá e não deixa, mas você não olha no olho dela. Tudo bem? Você não pode jamais reforçar esse tipo de comportamento. Uma vez você reforçando esse tipo de comportamento, ela vai estabelecer aquilo como rotina. Ela vai fazer aquilo sempre. Tudo bem? Eu vou falar. Pode falar. Tá, tudo bem. Ó, pessoal, eu espero ter ajudado bastante, certo? Com todos. Qualquer coisa, eu estou à disposição, certo? A Alete tem meu contato, ela pode passar. Eu estou aqui bem perto de vocês, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer esclarecimento, você pode estar me procurando para que eu possa estar ajudando, tá bom? Até a igreja mesmo, se tiver essa questão dos grupos, é importante. Quiser estar me procurando para a gente estar dando ideias para poder, vai ser muito bom essa questão do grupo para as crianças. Infelizmente, o tempo acabou, tá bom? E eu gostaria de agradecer a atenção e a presença de todos, tá bom? Muito obrigado pelo ambiente extremamente acolhedor, de coração. Quando eu cheguei aqui, eu senti uma paz, eu senti uma coisa boa. E isso é extremamente importante. Muito obrigado, viu?